Fala pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje a qualidade do áudio não vai estar muito boa, eu tive que improvisar aqui no iPad porque eu tô sem o meu computador. Mas vamos tentar fazer assim mesmo. Caso amanhã ainda dê tempo, eu faço a gravação com uma melhor qualidade, uma aula um pouco melhor. Mas vamos fazer aqui nas condições que a gente tem mesmo. Então vamos lá, iniciar a aula de traumatologia forense. E antes de mais nada, a gente tem que entender o que é traumatologia. Traumatologia é o estudo do trauma, ou seja, aquilo que gera algum dano. Via de regra, como no nosso contexto a gente estuda medicina legal, é tudo aquilo que gera um dano a alguma pessoa, alguma coisa, algum animal. E esse trauma pode advir de várias formas. A primeira aqui que a gente deixou evidenciada é a baropatia, que vem através da pressão, tanto positiva quanto negativa, quanto da pressão mais baixa quanto da pressão mais alta, né? Lesões por ações térmicas, calor tanto local quanto difuso, então tanto no calor e também no frio, tanto local quanto difuso. E lesões por ação elétrica, de eletricidade natural e eletricidade artificial, que a gente vai estudar mais a respeito nos próximos slides. Então, para a gente começar, vamos iniciar pelas baropatias. Então, antes de mais nada, entender, né, o que é lesão por pressão. Então, tanto uma pressão positiva, por exemplo, quando a coluna de ar no local que você está é muito grande, então tem uma alta pressão sobre você, ao mesmo tempo que uma pressão mais baixa quando você está no local, uma montanha, por exemplo, que a coluna de ar já é um pouco menor e exerce um pouco menos de pressão. Então, de início, o que a gente tem mais de importante é o mal das montanhas, que é exatamente isso que eu falei. Ocorre muito nas pessoas que vão para uma determinada montanha e ali começa a passar mal por conta da rarefação do ar também, que diminui a quantidade de O2, tanto pela própria pressão nos alvéolos pulmonares. Como está numa condição que ela não está acostumada, o corpo não estabelece uma homeostase adequada por conta daquela pressão. Então não há uma troca gasosa adequada quando vai ali para a montanha. E isso é muito conhecido como mal das montanhas. Ela tem uma forma mais aguda e tem também uma forma mais crônica. Mas, de forma aguda, o principal causador no quesito morte é por edema pulmonar. Então, acaba enchendo de muita água no pulmão, porque diminui a concentração de O2, diminui a quantidade de oxigênio, né, e diminui a pressão sobre o alvéolo pulmonar, e isso acaba por levar a um edema, congestão pulmonar. Então esse é o mal das montanhas. Também tem o mal dos aviadores, que fisiopatologicamente seria bem parecido com isso, né? Que tem essa mesma questão, tem esses edemas tanto cerebral quanto pulmonar, dor de cabeça, mas isso aqui não é muito importante. Via de regra, esse mal dos aviadores não cai muito. Mais importante é o mal das montanhas. E aí tem a forma crônica, né? Conhecida como doença do monge, porque a gente pensar no monge lá na montanha, fazendo as meditações e tudo mais, às vezes acaba por ele se adaptar ao local, por conta de uma maior produção de hemoglobina pela medula óssea, de forma crônica, mas em muitos casos ainda o corpo não consegue se adaptar adequadamente e acaba morrendo. E aí é conhecido como doença dos monges, doença do monge, que acontece nessas regiões com uma baixa pressão. O mal dos mergulhadores já é o contrário. Como ele está abaixo do mar, né, a coluna de ar sobre ele é muito grande. Então, quanto mais ele vai diminuindo a distância que ele está do nível do mar, mais ainda vai aumentando essa pressão. E isso acaba gerando alguns problemas muito relacionados à embolia, né, a embolia gasosa ali no pulmão, e principalmente quando ele volta. Porque o que acontece? Quando o mergulhador vai lá embaixo,
ele está com uma alta pressão nos alvéolos pulmonares no pulmão. E aí quando ele volta, partindo pelo mesmo sistema, o corpo não está adaptado àquela pressão. E aí de repente ele volta e acaba às vezes acabar gerando uma embolia por conta dessa diferença de pressão. Só que se ele acabar mergulhando mais ainda, mais, pode até chegar a romper esse alvéolo por conta da pressão ser muito alta. E aí essa é conhecida também como o mal dos mergulhadores ou a doença da descompressão. Então, só é importante a gente observar que na autópsia pode ter uma eliminação de líquido róseo, espumoso, que a gente chama de cogumelo de espuma, só que geralmente ele é róseo nesse caso, então é algo que às vezes você consegue diferenciar de outras mortes, mas nada que seja patognomônico. Já os exames internos, eles são mais gerais, aí a gente vai ver mais uma distensão ali dos brônquios e tudo mais, mas assim, para nossa prática de medicina legal, pensando em prova, não vale a pena a gente ficar focando muito nisso daqui, mas melhor a gente só saber. Então, agora indo para lesões por ação térmica, iniciando pelo calor. O calor ele pode ter duas modalidades de lesão, tanto calor difuso quanto calor direto. Calor difuso, nós temos a insolação e a intermação, que logo mais eu vou explicar para vocês. E no contato direto nós temos a queimadura, que é dividido em graus, como muitos já sabem. Então, vamos entender primeiro o que é a insolação. Esse calor difuso é o que a gente vive muito aqui em Goiânia. Devido a essa seca, pouca quantidade de chuva, questão climática, há esse calor intenso de forma difusa, pelo ar mesmo. E a insolação, ela é esse calor de forma difusa, é uma modalidade que acaba podendo gerar um óbito, muito diferente do que a gente pensa de maneira leiga. Porque quando a gente fala que está com insolação, é devido a um contato direto, não um contato direto, mas uma queimadura na pele, né? Devido aos raios solares. Só que a insolação na medicina legal, ela é o aumento da temperatura do corpo a uma temperatura não adequada, que o corpo não consegue estabelecer uma homeostase, não consegue se manter, isso de maneira externa. Então, por exemplo, vai fazer uma caminhada no sol por muito tempo, ou uma caminhada numa mata que está muito quente por muito tempo, e isso acaba elevando a temperatura do corpo de maneira externa mesmo, nem sempre às vezes por um calor direto, nem sempre pela incidência de luz direta, e acaba ali por morrer, né? Então a insolação ela é muito voltada a esses ambientes externos e muito voltada à influência principal do sol. Um exemplo que geralmente cai em questão é quando alguém cai num poço, por exemplo, e o poço é muito quente no poço, só que ele é aberto, ele não é fechado. E aí, por ser aberto, a pessoa acaba vindo a óbito por insolação. Porque por mais que seja aberto, ali é uma região tão quente que há pouca troca de ar que acaba morrendo por insolação. Então, lembrar dessa questão de ser um lugar aberto. Lugar aberto, insolação. Já a intermação é o contrário. Via de regra, ele é em local ou confinado, totalmente fechado, como por exemplo num carro, por exemplo, ou até em locais pouco abertos, às vezes num carro com um vidro ligeiramente aberto, isso seria uma intermação. Então, a fisiopatologia, a gente pensando no contexto, no mecanismo da intermação, ele é bem parecido com a insolação. Vai haver ali um aumento da temperatura corporal e esse aumento vai trazer um distúrbio corporal que não é compatível com a vida. Acaba afetando o centro de termorregulação, pode haver náuseas, cefaleia. E lembrar, intermação local confinado ou fechado, e insolação local aberto. Aí a gente tem que lembrar sempre do poço. Poço é uma intermação e insolação. Uma insolação porque a abertura é grande, entendeu? E a intermação, a gente pensa mais num local mais fechado, mais confinado, que bem pouco arejado, que não tem muita ventilação.
E a gente pensa muito no carro, às vezes deixar uma criança no carro, etc. Beleza. Agora sobre calor local, temos que pensar nas queimaduras. Queimaduras a gente divide em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, poucos sabem. Mas primeiro grau, eritema, fica vermelhinho, lembrar disso, primeiro grau fica vermelho. Segundo grau são as bolhas, também chamado de flictena. Então forma essas bolinhas, às vezes com líquido dentro, então esse é o segundo grau. Terceiro grau já alcança a região muscular, né? Já passa ali, pega derme, pega muita coisa, então já é um grau bem mais profundo. É um grau mais profundo quase que possível, porque o quarto grau já é carbonização. Existe a carbonização tanto total quanto parcial, mas ali é que acaba totalmente, chega no plano ósseo e já passa do músculo, já tira tudo que tem, e aí é o quarto grau. Aí, beleza. A gente pensar como que a queimadura foi feita antes ou depois da morte. É a gente lembrar de reação vital. Reação vital é simplesmente uma hiperemia, lembrar que de hematologia que a gente estuda são aquelas reações que a gente vê macroscopicamente mesmo. Então você vê uma hiperemia, você às vezes vê uma coagulação, às vezes vê algo voltado para isso. Microscopicamente consegue detectar mais quantidade de leucose, mas assim, isso aí já vai aprofundar muito. Reação vital, beleza, a queimadura ocorreu em morte. Se não há reação vital, a queimadura ocorreu em morto. Então, depois de morto, às vezes a pessoa vai lá e morreu. Então, isso é importante para definir se a pessoa morreu enquanto estava viva, ou melhor, foi queimada enquanto estava viva, ou foi queimada depois que já tinha ido a óbito. E aí, um sinal importante da gente lembrar aqui, que ela deixou descrito aqui, é o sinal de Montaut. Esse sinal de Montaut ocorre muito quando há, por exemplo, uma queimada assim num apartamento. Então, o apartamento foi infestado por fogo, tem uma pessoa lá dentro, e aí, se ela estiver viva, ela vai respirar essa fuligem desse fogo para as vias aéreas. Então, você vai encontrar fuligem nas vias aéreas, que é o sinal de Montaut. Se você não encontra fuligem nas vias aéreas, quer dizer que ela morreu antes, entenderam? Então, é isso. Se você encontra o sinal de Montaut, que é fuligem nas vias aéreas, é bom lembrar desse sinal que muitas vezes ele cai. Então, fuligem nas vias aéreas, sinal de Montaut, significa que a pessoa estava viva. Se não tem fuligem nas vias aéreas, a pessoa já estava morta, porque ela não respirou essa fuligem. Uma questão meio óbvia. Às vezes, na hora da prova, a gente fica um pouquinho perdido. Carbonizado, só a gente lembrar que que é possível extrair o DNA do carbonizado. Então, esse geralmente é o método de identificação escolhido para fazer nos carbonizados. Além disso, além do DNA, também tem a odontologia forense, que também, dependendo do caso, se não houve nenhuma alteração no osso e tudo mais, da arcada dentária, né, pode fazer essa identificação, saber quem que é realmente aquela pessoa. Então, são esses dois principais. Já nas queimaduras, às vezes a gente consegue utilizar uma datiloscopia, que é o exame do dedo, para a gente descobrir quem que é, da digital, né? Para a gente descobrir quem que é aquela pessoa. Mas lembrar sempre, carbonizados, o ideal é ou DNA ou odontologia forense. Datiloscopia você pode até usar, mas caso não tenha sido uma carbonização total. Se for uma carbonização parcial e os dedos ficaram livres, por exemplo, carbonizou só a parte da perna, aí consegue fazer a datiloscopia. Se for uma carbonização total, não consegue. Beleza, agora indo para o frio, geladura, tanto do mesmo aspecto, né? Tem tanto o frio, tanto o contato direto, quanto a hipotermia em geral. A hipotermia, creio que não tem muito o que a gente falar, vamos falar mais do contato direto das classificações das geladuras, que enquanto no calor é a queimadura, no frio é a geladura, que se divide em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Esse quarto grau ele é um pouco
ele é um pouco diverso em questão de teoria, então eu geralmente coloco as geladuras em primeiro, segundo e terceiro grau. Mas a Rossana colocou aqui um quarto grau, que seria a necrose. Mas beleza. Eu acho que é mais importante a gente lembrar dos três mesmos para geladura, porque muitos levam como sinônimo o terceiro e o quarto grau. Mas tá, o primeiro grau, ao invés de ter aquele eritema, igual nós vimos nas queimaduras, vai ter uma área mais esbranquiçada, com menos cor. Às vezes pode até ter um pouquinho de peremia, mas não é tão acentuado, não chega a ser um eritema mesmo, assim, bem acentuado igual na queimadura. Esse é o primeiro grau. Mais difícil de detecção, a gente não consegue ver muito bem. O segundo grau já bate... é muito parecido com as queimaduras, também são bolhas. Só que é uma bolha um pouco mais clara do que a das queimaduras. E aí essa é a diferenciação. Terceiro grau já tem o que a gente chama de bolhas hemorrágicas. Muitas vezes elas acabam por haver uma rotura ali nas bolhas, que é simplesmente como se fosse uma flictena, só que agora é encher de sangue. Enquanto ali a área de conteúdo é leucocitário, proteico, no segundo grau, no terceiro grau já é uma plaquinha mais escura, já é uma bolinha com sangue, então a gente consegue identificar melhor. E aí o quarto grau eu nem coloquei aqui porque é a necrose, aí já é como se fosse a carbonização nas queimaduras, mas muitos colocam esse terceiro grau aqui junto com o quarto grau, então eu creio que não vai cair nem terceiro nem quarto grau, vocês não precisam se preocupar muito, e também acho difícil que caia geladura. Mas beleza. Agora vamos para lesões por ação elétrica. É importante a gente entender que a ação elétrica ela é advinda de duas formas. A primeira é da eletricidade artificial, que é a da tomada, e a segunda é da eletricidade natural, que é a dos raios, né? A eletricidade cósmica, que a gente conhece. Isso é importante a gente saber por conta de alguns sinais específicos que a gente encontra em uma ou em outra, e também na nomeação, uma forma da gente diferenciá-las. Se aquela lesão, aquela morte ocorreu por eletricidade natural ou por eletricidade artificial. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na eletricidade artificial, que nós temos duas opções. Ela colocou aqui nesse sentido, mas beleza. Eu gosto de começar a gente entender pela eletropleção. A eletropleção é quando você toma um choque da tomada, mas não te chega a matar. Agora, quando mata, aí é eletrocução. E aí, se você quiser usar, né, um termo um pouco pejorativo, mas você pode lembrar dessa forma, que o eletrocusão é que te matou. Então, a eletrocução é aquilo que te mata. Já a eletropleção é aquilo que não te mata, é só um choque da tomada. Então, quando toma um choque da tomada ou de uma eletricidade artificial e não morre, é eletropleção. Se toma um choque da tomada e morre, é eletrocusão. Lembrar disso. E aí tem uma marca específica que nós encontramos nesses tipos de ocorrência, que é a marca elétrica de Jelinek. Para lembrar desse nome e diferenciar do outro nome que eu vou falar agora para vocês, eu gosto de lembrar do jelly. Jelly em inglês é geleia, e geleia é artificial, geleia é industrial. Como geleia é industrial e artificial, então a marca de Jelinek é uma marca de eletricidade artificial. É uma marca esbranquiçada, a forma eu creio que não tenha tanta consistência da gente ficar se aprofundando. Mas lembrar disso, Jelinek é a marca elétrica de energia artificial, eletropleção toma o choque e não mata, e eletrocusão é o que te mata. Beleza. Essa é de eletricidade artificial. De eletricidade natural, temos a fulminação e a fulguração. A fulguração é quando você toma um choque, algum raio cai em você e você não morre. Você consegue sobreviver. Isso é a fulguração.
Já a fulminação é quando essa eletricidade cósmica, esse raio, chega em você e te mata. Aqui o que eu gosto muito de lembrar é que muitos falam tal do ataque fulminante, do infarto fulminante, e geralmente quando fala de fulminante é porque morreu. E o infarto é uma causa natural de morte. Como infarto é uma causa natural de morte e o infarto fulminante é o que te mata, então a fulminação é advinda da energia natural, ou energia atmosférica, também conhecido como energia cósmica. Então, a fulminação te mata, então é aquela que morre, e a fulguração é aquela que o raio cai em você e você não morre. E aí tem um sinal específico, assim como tem a marca de Jelinek na eletricidade industrial ou artificial, tem na eletricidade natural também o sinal de Lichtenberg. Esse eu não tenho algo específico para lembrar, mas só de você lembrar da Jelinek, você consegue memorizar mais ou menos que é o Lichtenberg. E aí, eliminando o Jelinek, você vai lá e marca o Lichtenberg. Esse Lichtenberg é bom a gente lembrar de como que ele funciona. Deixa eu ver se aqui ela vai falar, acho que vai. Mas então, a marca elétrica de Jelinek, já vamos passar. Então, só relembrando aqui rapidão. Fulminação é aquele ataque fulminante, né? Então, o que te mata. A fulguração é aquele que não te mata. Você segura essa energia e consegue se manter vivo. E aí, relembrando, né, da eletropressão, que é aquela que só gera uma lesão pela tomada de energia industrial. E aí, lembrar da marca de Jelinek, que é aquela de industrial. Beleza. E a eletricidade natural, lembrar da fulminação e da fulguração. E na fulminação, lembrar de morte. Beleza. Aqui que é o que eu acho importante. O sinal de Lichtenberg, que é aquele que a gente acabou de falar, que acontece quando um raio cai em você, que pode causar, né? Ele faz um desenho de uma árvore vermelhinha. Então seria até legal vocês pesquisarem depois. Eu acho que tem até nos outros slides dela também. Mas se vocês pesquisarem esse nome aqui, vocês vão encontrar vários na internet. É um sinal bem interessante. Parece uma árvore. E aí lembrar de novo, né? Uma árvore é algo da natureza. E sendo da natureza, é de energia natural. Então lembrar que esse sinal de Lichtenberg, quando o raio cai na pessoa, às vezes forma esse sinal no local que caiu o raio, muitas vezes no local, né, mas não necessariamente. E é uma sinal de como se fosse uma árvorezinha, é bem arboriforme e mais vermelhinha. Fica esse sinal. Esse é o sinal de Lichtenberg. Dessa aula é isso. Logo mais eu envio as outras para vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Mas, dando uma revisão bem por cima, vamos dar uma revisão usada assim, rapidão por cima. Então, mal das montanhas, pouca pressão. Mal dos mergulhadores, muita pressão. Modalidade de calor, lembrar da insolação, intermação e do contato direto das queimaduras. Beleza. Lembrar da carbonização. Lembrar do sinal de Montaut, muitas vezes ele é importante. Geladuras, lembrar do primeiro, segundo, terceiro grau, não tem muita importância. E aqui a parte mais importante da aula, que é a eletrocução, eletropressão, fulminação, fulguração e o sinal de Jelinek e o sinal de Lichtenberg. Sabendo isso aqui já é essencial para vocês irem super bem nessa matéria na prova. Então, até a próxima, galera!